Feliz sábado, povo de Deus! É uma alegria estar novamente com os irmãos nessa manhã de sábado tão especial, e que bom que você chegou a tempo de adorar juntamente conosco. Nós temos aqui hoje presentes algum amigo convidado, algum irmão que não é adventista do sétimo dia. Saiba que você é muito bem-vindo a este lugar. Sinta o nosso abraço especial e você sempre será muito bem-vindo. Nessa manhã nós iremos meditar acerca do tema Deus em Stand-by. Muitas pessoas estavam curiosas para saber o que é isso, como é que Deus pode estar em stand-by. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender esse termo. Afinal de contas, o que viria a ser algo que está em stand-by? Stand-by nada mais é do que modo de espera, geralmente um termo utilizado para aparelhos eletrônicos quando passam determinado tempo sem serem utilizados. Sabe, quando se passa muito tempo sem utilizar um aparelho eletrônico, ele entra em stand-by, em modo de espera. E o grande questionamento é, será que Deus pode entrar em modo de espera? Será que Deus pode ficar em stand-by? Com certeza você conhece isso aqui. Quem aqui tem irmão? Só ver. Quem tem irmãos? E quem aqui em algum momento já brigou com o irmão ou com o cônjuge por conta disso aqui? Teve alguém? Sabe por quê? Nós brigamos porque nós queremos ter o controle. Porque quem tem o controle tem o poder. Imagina só, você na sua casa, você tem o controle e você vai definir em qual canal a televisão estará. Você irá definir qual é o volume, você irá definir qual programa será assistido. E é exatamente isso que faz todo mundo querer estar com o controle nas mãos. A pergunta é, você gosta de controlar as coisas? Você gosta de deter o controle? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse o seguinte: pastor, eu não gosto de carro automático, porque eu gosto de ter o controle nas mãos. Eu não gosto de andar de carro automático, porque eu preciso da embreagem para sentir que eu que estou controlando o carro. E certamente aqui hoje nós teremos pessoas que pensam da mesma forma. Não importa o que aconteça, eu quero estar com o controle nas mãos. Certamente, você já viu esse filme. Lembra-se dele? O nome dele é Click. A ideia desse filme é que um homem, ele recebe um controle que ele consegue controlar absolutamente tudo. Ele consegue controlar o tempo para satisfazer as suas vontades. Ele consegue avançar, ele consegue retroceder, ele consegue pausar. A pergunta é, o que você faria se você tivesse um controle desse nas suas mãos? O que você faria se você pudesse controlar absolutamente tudo? Esse é o questionamento. Você usaria de forma sábia? Você utilizaria para o bem das outras pessoas? Ou você satisfaria os seus desejos pessoais? Ou você faria com que os seus desejos mais carnais fossem saciados? A pergunta é essa: o que é que você faria se você tivesse total controle na sua vida e na vida de outras pessoas? Se você tivesse um controle especial. Hoje nós iremos estudar acerca de um tema um tanto quanto difícil de ser compreendido. Talvez uma das temáticas mais difíceis de ser compreendidas em toda a Bíblia. E para entender essa relação de controle com santidade e como colocar Deus em modo de espera, eu gostaria de te convidar para nós estudarmos uma passagem bíblica, uma história bíblica. Um dos textos talvez mais difíceis de serem compreendidos. Com certeza você já leu esse texto, mas hoje eu gostaria de te convidar a fazer uma nova análise. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém? Aí como você está, feche seus olhos mais uma vez.
Senhor Deus, estamos mais uma vez diante da Tua presença, reconhecendo o Teu poder e a Tua soberania. E agora que a Tua palavra está aberta, que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie e fale diretamente ao nosso coração. Silencia os barulhos da nossa mente, mas inclina o nosso coração para ouvirmos a Tua voz. Essas coisas nós te pedimos e te agradecemos em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Acompanhe comigo, 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 1. Na minha Bíblia diz da seguinte forma: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de quantos? 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Versículo 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Quando chegou a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e o segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Para um pouquinho. Davi junta cerca de 30.000 homens e diz: olha, nós vamos passar, nós vamos adiante. E ali juntamente com aqueles homens ia Uzá e Aiô, 2 levitas. 2 homens que foram criados desde pequenos de acordo com os mandamentos do Senhor, de acordo com as cerimônias, ali, no meio do povo escolhido por Deus. E eis que eles colocaram a arca de Deus, o símbolo da presença do Senhor, em um carro novo. E os bois tropeçaram, a arca iria cair, mas Uzá tentou segurar a arca. Ao tocar a arca, a palavra de Deus nos diz que imediatamente Deus o feriu por esta irreverência. E talvez o grande questionamento de muitas pessoas ao ler esse texto seja: tá, mas Uzá tinha uma boa intenção, Uzá não queria que a arca de Deus caísse, então por que Deus matou Uzá? Por que Uzá morreu? O que foi que aconteceu? A sua intenção não era boa? Algo parece fora da realidade. Ele tinha uma boa intenção. A sua causa era nobre. Ele não queria que a arca do Senhor caísse. Então ele estendeu sua mão. Diante disso, nós precisamos responder algumas perguntas. E a primeira é: quem é o personagem principal dessa história? Ao lermos todos esses versículos, fica muito claro e evidente que quem é o personagem principal da história? Quem? Deus. Perfeito. Apesar de ser mencionado acerca de Davi, apesar de ser mencionado acerca de Uzá, o personagem principal da história permanece sendo Deus. Mas Deus, ele fica de modo oculto nessa história. O relato bíblico não menciona Deus até o momento em que Uzá toca na arca. Em que o autor bíblico diz que imediatamente Deus o feriu. Até esse momento da história, Deus estava sendo posto em modo de espera. Até esse momento da história, Deus estava em stand-by. E apesar dele ser o personagem principal, parece que aqueles homens colocaram Deus de lado. Eu gostaria de retornar ao texto bíblico e que você voltasse comigo para o versículo 4. A partir do versículo 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tambores e com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e o segurou, porque os bois tropeçaram. O grande detalhe, nós
podemos, ao ler esses versículos, nós enxergamos um ambiente de festividade. Nós enxergamos um ambiente de celebração. E a palavrinha que é traduzida para nós como alegravam-se é a palavra Mezarraquim. Qual que é o problema de Mezarraquim? Qual que é o problema dessa alegria, dessa celebração que eles estavam? É que esta palavra sempre está associada a um contexto de irresponsabilidade. É como se o autor bíblico ele estivesse dizendo o seguinte: aqueles homens, naquele momento, eles estavam se alegrando de maneira irresponsável. Eles não estavam sendo responsáveis. Naquele momento, aquele festejo, aquela alegria, aquela celebração, estava sendo algo irreverente e desobedecendo às ordens do Senhor. E aqui a gente começa a entender o porquê Uzá morreu. Era um contexto de irreverência, era um contexto de irresponsabilidade. E Deus estava observando tudo que ali estava acontecendo. Com isso, nós entendemos que nem toda celebração é adoração. Muitas pessoas acham que nós podemos adorar como nós queremos, de qualquer jeito, de qualquer modo, mas essa história, esse relato bíblico nos deixa claro que a adoração não é como nós queremos, a adoração é como Deus pede. Nem toda celebração, nem toda alegria é adoração. Isso ficou claro? A história de Uzá nos mostra isso. Nós precisamos entender que Deus precisa ser adorado como Ele pede para ser adorado. Mas avance comigo. Vamos retornar ao versículo 6 e complementar com o versículo 7. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Quando nós lemos esses versículos, o questionamento que fica é: por que que Uzá morreu? Afinal de contas, por que que aquele homem morreu? Ele que era um levita, ele que era um homem separado para a obra do Senhor, ele que era um líder religioso, ele que tinha uma responsabilidade junto ao povo, ele que foi separado para guiar o povo espiritualmente. Por que que aquele homem morreu? Se ele apenas queria segurar a arca para que ela não caísse. Algumas razões do porquê Uzá morreu. Queria que você avançasse comigo para 1 Crônicas. Avance um pouquinho para nós entendermos a primeira razão do porquê Uzá morreu. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. 1 Crônicas 15, 15. Na minha Bíblia, eu leio da seguinte forma. Diz assim: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha, segundo a palavra do Senhor. Pronto. Aqui a gente já consegue encontrar a primeira razão do porquê Uzá morreu. A ordenança era clara: para se transportar a arca da aliança, apenas poderia ser transportada de uma forma: por levitas e pelas varas que estariam apoiadas onde? Nos ombros. Quando nós vamos para o relato de 2 Samuel, o que é que nos diz? Eles pegaram a arca e colocaram em um carro novo. Talvez na sua Bíblia tenha em uma carroça de bois. A pergunta é, irmãos, naquela época, esse carro novo era o quê? Era uma Hilux? Era uma picape? Era? Não, era uma carroça. Por isso que os bois tropeçaram. O questionamento é: se eles não tivessem colocado a arca da aliança em uma carroça, os bois não tropeçariam. Logo, a arca não cairia. Logo, Uzá não morreria. Isso acontece por conta de desobediência. Deus diz: precisa ser dessa forma, precisa ser transportadas pelas varas aos ombros. E eles fazem totalmente o contrário. Vamos colocar a arca em um carro novo. Vamos colocar a arca em um carro de bois. Por quê? Porque era mais cômodo. Porque eles queriam não obedecer a Deus, mas sim
participar da festividade. Eles queriam se alegrar, eles queriam dançar, queriam pular, porque a adoração precisa ser como Deus pede e não como a gente quer. O grande problema está aqui, porque em muitos momentos nós preferimos fazer como a gente quer e não como Deus pede. Primeira razão do porquê Uzá morreu. O transporte estava errado. Olha só o que Ellen White diz acerca desse momento. A sorte de Uzá foi um juízo divino pela violação de um mandado explícito. Por meio de Moisés, o Senhor dera instrução especial com relação ao transporte da arca. Ninguém, a não ser os sacerdotes descendentes de Arão, devia tocá-la, ou mesmo olhar para ela, estando descoberta. Assim, no trazer a arca de Kiriat Jearim, houve uma desatenção direta e indesculpável às determinações do Senhor. Foi por isso que Uzá morreu. Desobediência. Mas não apenas isso. Uzá morreu porque eles não queriam contrariar o rei Davi. O rei Davi, vamos avançar, vamos levar a arca, vamos com esse povo todo, vamos nos alegrando. Mas Uzá, Aiô, que eram as autoridades espirituais, não quiseram contrariar Davi. E talvez você nesse momento esteja pensando, ok, tranquilo. Por que esse homem não quis contrariar Davi, gente? Preferiu desobedecer a Deus do que contrariar Davi? Mas quantas vezes hoje nós preferimos desobedecer a Deus do que contrariar o nosso chefe? Quantas vezes nós preferimos desobedecer a Deus do que contrariar o nosso cônjuge, do que contrariar os nossos amigos? A questão é, irmãos, quem é mais importante para nós? O que é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Essa foi a grande prova sobre a qual Uzá estava sendo posto. Uzá estava manifestando ali indiferença para com as coisas de Deus. Ele havia sido criado naquele ambiente litúrgico, naquele ambiente separado, e mesmo assim, manifestava indiferença para com as coisas de Deus. Eles fizeram o que eles achavam certo, e não o que Deus pedia. Naquele momento, Uzá ele foi posto entre dois caminhos, o santo e o profano. E ele escolheu qual? Antes fosse. Ele misturou os dois. Ele misturou o que era santo com o que era profano. Diante disso, entenda uma coisa, que a obediência parcial continua sendo desobediência. Obediência pela metade continua sendo desobediência. Nós precisamos obedecer a Deus por completo. Ele não se contenta em ser o segundo no nosso coração. Ele não se contenta em ter apenas um espacinho no nosso coração. Ele quer preencher a nossa vida por completo. Ele nos quer como sacrifícios vivos, puros, agradáveis e santos. Por isso, em muitos momentos em nossa vida, nós nos esquecemos de que Deus é santo, de que Deus exige obediência de nós. Nós nos esquecemos a tal ponto que nós colocamos Deus em modo de espera. Nós nos esquecemos a tal ponto que nós, em inúmeros momentos de nossa vida, nós dizemos, Senhor, fica aqui do lado. Deixa que eu resolvo, porque sou eu que estou com o controle nas mãos. Deixe que eu resolvo. Ellen White, acerca desse episódio, ela permanece dizendo o seguinte no livro Patriarcas e Profetas. Em Uzá, recaía a maior culpa de arrogância. A transgressão à lei de Deus diminuíra a intuição que ele tinha da santidade da mesma. E tendo sobre si pecados não confessados, atrevera-se em face da proibição divina a tocar no símbolo da presença de Deus. Deus não pode aceitar obediência parcial, uma maneira frouxa de tratar os seus mandamentos. Deus não aceita obediência pela metade. Deus não aceita obediência parcial. Ele quer obediência por completo. Por que Uzá morreu? O transporte estava errado, irmão, sim ou não? Mas olha o complemento. Além disso, ele tinha em seu coração pecados não confessados.
E quando nós começamos a misturar o que é santo com o que é profano, quando nós começamos a fazer essa mistura, nós nos esquecemos da santidade de Deus. Nós nos esquecemos do que Deus espera de nós. Uzá, ele morreu tentando sustentar com as suas mãos aquilo que deveria ser sustentado pela sua obediência. Não eram as suas mãos, não eram as suas palavras, não era a sua função. O que Deus queria de Uzá era obediência. O que Deus queria de Uzá era a entrega, era a confissão, era a remissão, era a reforma. E o quanto nós precisamos dessas coisas. Quantas e quantas vezes nós dizemos: Senhor, fica aqui em stand-by. Senhor, fica em modo de espera e deixa que eu cuido. Esse é o meu momento. Eu sei o que eu estou fazendo. Senhor, fica aqui em stand-by. Eu vou trabalhar no sábado, mas depois eu volto. Senhor, fica aqui em modo de espera. Senhor, eu não preciso devolver os 10% do meu dízimo. De vez em quando eu devolvo. Senhor, fica aqui em modo de espera. Meu cônjuge não é mais suficiente. Então eu posso, Senhor. Eu posso conversar com outras pessoas. Não tem nada demais. Eu digo: Senhor, fica aqui em modo de espera. Enquanto eu vou e alimento os piores desejos da minha carne. Quantas vezes você já disse: Senhor, fica em modo de espera. Senhor, aguarda aí. O problema de Uzá foi que ele tentou colocar o santo com as mãos que estavam acostumadas com o profano. E quantas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa? Não é uma realidade distante da nossa vida. Quantas vezes nós queremos colocar as nossas mãos com o santo, sendo que estamos mais familiarizados com o que é profano. Entenda, essa não é uma mensagem de julgamento, mas é uma mensagem de oportunidade de Deus dizendo para ti o seguinte: ainda existe esperança, ainda existe chance, há oportunidade de salvação, há oportunidade de mudança. Uzá, com certeza, ele havia considerado em muitos momentos os seus pecados, os seus erros, mas mesmo assim ele preferiu dizer: Senhor, fica em modo de espera. Ellen White complementa dizendo que, pelo juízo sobre Uzá, era seu intuito impressionar todo Israel quanto à importância de dar estrita atenção aos seus requisitos. Assim, a morte daquele homem, levando o povo ao arrependimento, poderia impedir a necessidade de infligir juízos sobre milhares. O juízo que foi recaído sobre Uzá foi uma advertência de Deus para todo o povo. Deus entendia quais eram os erros, os pecados do povo, e aquele juízo era Deus dizendo o seguinte: ei, para de me colocar em modo de espera, para de me colocar em stand-by, está na hora de vocês se voltarem para mim. E através do juízo que recaiu sobre um homem, milhares deveriam ser salvos. A pergunta é: quantas vezes na sua vida você colocou Deus em stand-by? Quantas vezes na sua vida você colocou Deus em modo de espera? Diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas, talvez na sua profissão, no seu local de trabalho, talvez no seu colégio, na faculdade, dentro de casa. Quantas vezes você colocou Deus em stand-by? Quantas vezes você voltou-se para o céu e disse: Senhor, fica ali e deixa que eu resolvo. Senhor, fica tranquilo, porque sou eu que estou com o controle nas minhas mãos. Quantas vezes você fez a mesma coisa que Uzá e não percebeu? Eu queria contar uma história para vocês. Lembra, no último sermão que eu realizei aqui no sábado pela manhã, foi a síndrome do irmão mais velho. Não sei quanto de vocês lembram. E eu mencionei um pouquinho da minha história, lembra? Houve um período da minha vida em que eu estive distante do Senhor. Não apenas fisicamente em relação à igreja, mas distante em pensamento, distante em coração. E sabe, irmãos, foi um momento obscuro da minha vida, que eu não conseguia enxergar solução, não conseguia enxergar salvação, e eu não queria.
Até que eu recebi um convite especial. Quem me conhece sabe que eu amo o Clube de Desbravadores. E eu recebi um convite para participar de um Campori. E eu aceitei o convite, fui com meu amigo, e nós partimos rumo ao local do Campori. Saímos do IAN e a viagem deveria durar aproximadamente umas 15 horas até o local do Campori. Saímos de madrugadinha por volta das 3h30, 4 da manhã, e começamos a avançar na estrada, e o tempo foi passando. Paramos em um local para tomarmos o de jejum, já era aproximadamente às 7h30 da manhã, e nós estávamos passando ali pela região da Chapada Diamantina. Quem conhece aquela região sabe que tem algumas curvas bem perigosas, né? E estávamos ali naquela estrada. Estava tudo tranquilo na viagem, tão tranquilo que eu acabei dormindo. Eu estava com outros colegas, estava com um colega, a sua esposa, o seu filhinho de 2 anos. E naquele local, eu acabei dormindo. Ao meu lado estava o filhinho desse amigo de 2 anos. À frente, no banco do passageiro, estava a sua esposa e ele estava dirigindo. E a gente estava tranquila, sossegada, havíamos acabado de comer e eu dormi. E eu percebi que ao meu lado, o filho deste amigo também estava dormindo. A esposa dele, que estava na frente, também estava dormindo. E o motorista também estava dormindo. E a gente estava naquela região da Chapada Diamantina, não sei quantos conhecem. Gente, são curvas assim extraordinárias, coisas de filme, com alguns precipícios. E nós estávamos em uma área que a vegetação era bem rasteira. Esse colega estava dormindo, quando ele acorda, ele já acorda com susto, o carro vira para um lado, vira para o outro, ele tentando controlar o carro, mas o controle já havia sido perdido. E eu abro os olhos, o carro já na pista, e em fração de segundos, nós sentimos o carro capotando, rumo à ribanceira. O carro, em uma curva, ele começa a descer a ribanceira, capotando. E depois de algumas voltas, ele para em pé. Em pé, certinho, para certinho. Naquele momento, eu entendi que era Deus mais uma vez dando chance. Era uma ribanceira, era um precipício. A vegetação era rasteira, mas exatamente no local em que o carro foi, tinha uma árvore que conseguiu parar o carro. Ele caiu. Eu já estava aflito. Ao meu lado estava o filho desse amigo. O motorista estava já ansioso, estava ali na adrenalina, mas nenhum mal aconteceu com ele. Quando o carro desceu, o filho desse amigo acordou e disse: papai, nós já chegamos. O problema foi que nós saímos para tomar o café da manhã, e quando retornamos para o carro, a esposa deste colega tirou o cinto de segurança. Para conseguir dormir mais confortável. Você imagina o que aconteceu. O carro foi capotando, girando, mas para a honra e glória de Deus, ela não teve absolutamente nada. Naquele momento eu entendi que era Deus dando mais uma oportunidade. Era Deus dizendo: para de me colocar em modo de espera. Para de me colocar de lado, porque eu quero ser o Senhor da tua vida. Foi naquele momento que eu entendi que eu não precisava que o juízo fosse infligido na minha vida para eu mudar a direção. Eu não precisava morrer, eu não precisava passar por um acidente
para colocar Deus como o primeiro e único Senhor na minha vida. Aqui foi um pouquinho de como ficou o carro. Mas olha o que é que o Ellen White permanece dizendo. A reprovação divina cumpriu a sua obra em Davi. Foi levado a compenetrar-se como nunca antes da santidade da lei de Deus e da necessidade de obediência estrita. Por conta do juízo que foi implicado na vida de Uzá, Davi foi levado a ter ciência da santidade da lei de Deus. Davi foi levado a colocar Deus novamente em primeiro lugar de sua vida. E com ele levou todo o povo a adorar o Senhor. É isso que nós precisamos. Parar de deixar Deus em modo de espera na nossa vida. E entender que se Deus aplica o juízo, isso precisa servir como advertência para nós. Porque ainda existe tempo de mudar de rota. Ainda existe tempo de ser fiel no teu trabalho. Ainda dá tempo de ser fiel na tua faculdade. Ainda dá tempo de ser fiel dentro de casa. Porque o que Deus espera é obediência, o que Deus espera é fidelidade, o que Ele espera é adoração genuína, entendendo que Ele é um Deus santo. E Ele espera que nós vivamos uma vida de santidade. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia de nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem de submeter-se a Deus, antes que possa ser renovada em santidade. Não vai ser fácil. Vão ter lutas. Vai ser difícil. Mas se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, nós poderemos vencer essa batalha. A Bíblia nos diz que se o Senhor estiver lutando ao nosso lado, ao nosso favor, nós já somos mais que vencedores. Por isso, hoje, saia daqui com a certeza de que Deus quer ser o primeiro na tua vida. Saia daqui hoje sem colocar mais Deus em modo de espera, sem colocar mais Deus em stand-by, mas deixando Ele ter o controle absoluto da sua vida, das suas ações, dos seus pensamentos. Seja um sacrifício vivo ao Senhor. Não espere recair o juízo que recaiu sobre Uzá. Mas volte o seu coração, assim como Davi fez, reconhecendo que somente Deus é o Senhor. Que Deus te abençoe, que nessa manhã você clame ao Senhor, pedindo por misericórdia, mas que também incline o seu coração, para que Ele faça uma boa obra na sua vida, reconhecendo que se Ele não for o primeiro, nada mais será suficiente. Se Ele não for o primeiro, não há salvação. Se Ele não for o primeiro, não há obediência. Por isso te convido a não apenas a cantar, mas fazer um compromisso com o Senhor nessa manhã. Senhor, eu quero que Tu sejas o primeiro na minha vida. Eu quero que Tu sejas o primeiro no meu coração. E não importa os problemas, não importam as dificuldades, eu quero que o Teu nome seja exaltado através de mim. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar, dizendo que Ele precisa ser o primeiro em nossa vida.